dele. Ele ligou para o irmão Rich e falou assim: Olha, irmão Rich, me mandaram para casa para morrer. Eu estou com câncer em estágio avançado. E ele disse que o irmão Rich falou: Louvado seja Deus! E ele falou: Irmão Rich, acho que você não entendeu o que eu falei. O médico falou que eu estou em um estado avançado de câncer e só tenho algumas semanas de vida. Aí diz que ele gritou de novo: Glória a Deus! E esse homem tinha visto talvez mais milagres na vida dele do que qualquer outra pessoa. E então eu lembro que o irmão Trotter e vários outros pregadores, o irmão Ashbrook também não pôde ir para os cultos porque o irmão Richard orou para ele e tal, pelo telefone e tal. Mas aí eles foram, impuseram as mãos sobre ele, oraram por ele, e ele morreu outro dia aí, com 91 anos. Totalmente curado pelo poder de Deus. E, senhores, eu sei que vocês creem como eu. Acredito que o diabo ultrapassou os limites dele em relação à doença do câncer. Já levou gente demais com essa doença, muitos cristãos, e não devia ser assim. Ele falou para Moisés: Não vou colocar nenhuma das doenças que coloquei sobre os egípcios sobre vocês. Glória a Deus, vocês são meus, eu sou o Senhor que te cura. Aleluia. Isso foi sei lá, acho que há 4.000 anos atrás, 3.500 anos atrás, e Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Glória a Deus. E eu fui criado, e eu me lembro que eu comprei um livro do Gordon Lindsay, ele tinha acabado de lançar, e o título era Os Dias Bíblicos Estão de Volta. Nunca vou esquecer, eu li aquele título e o Espírito de Deus vinha sobre mim. Os dias bíblicos estão de volta, porque pela primeira vez o poder do Senhor Jesus Cristo vinha tocando milhões de pessoas no mundo inteiro, enquanto Deus usava homens e mulheres, dando a eles dons de cura bem aqui. Eles viram isso e cremos que veremos de novo. Eu creio que veremos de novo. Outro dia mesmo na igreja, um grande mover de Deus. Você chamou as pessoas à frente para serem curadas. Tinha uma unção forte ali. E creio que hoje o mundo precisa ver o ministério de cura. Nós temos que ver. E está acontecendo, viu? Nós temos que buscar mais. Você já encontrou o Raymond T. Ritchie? Uma vez eu encontrei com ele. Ele era bem baixinho, tinha uns 5 pés, pessoa bem baixinha mesmo. Uma vez eu preguei um culto para o irmão McKehan. E uma certa manhã, estávamos tomando um café no culto lá, e eu me lembro que estava sentado aqui na mesa, a Francis do meu lado, deviam ter uns 150 pregadores ali, algo assim. E o irmão McKehan tocou no meu ombro e disse: Quero que você conheça alguém aqui, irmão Swagger. Eu virei e era o irmão Richie. E eu olhei para aquele homem. Como você falou, ele não era uma pessoa que parecia vir de Hollywood. Ele era uma pessoa bem baixa, mas ele subiu naquela árvore para ver Jesus enquanto ele passava. E eu fiquei ali sem saber o que falar ou o que dizer. Eu tinha uma consideração tão grande por ele, não mais do que o Senhor Jesus Cristo, claro que não, mas a maneira que Deus usou esse homem, como usou poucas pessoas em nossa história. Então, sim, aquela vez eu o encontrei ali. Glória a Deus pela vida dele, viu? Nós precisamos é de mais pessoas como ele, com esse ministério. O homem que estava pregando na noite em que meus pais foram salvos, ele era um italiano e ele foi salvo debaixo do Raymond T. Ritchie. Ele e a mãe dele, eles eram católicos, isso nos dias que os católicos não iam para igrejas protestantes, como acontece de vez em quando hoje em dia. Na época não era assim. E mandaram a mãe dele morrer em casa. E
Ele saiu no jardim certa manhã e tinha um jornal ali. Eles não pegaram o jornal porque eles não tinham como pagar na época. Ele falou que mesmo custando 1 centavo por dia, eles não tinham como pagar. E mandaram a mãe dele para casa para morrer e ele começou a passar as páginas do jornal Houston Chronicle e ele viu uma grande propaganda, metade da página, Jesus cura, Jesus salva, cura até do câncer e tal. Aí ele correu, levou para a mãe dele. Você viu isso aqui? Aí foi ela disse: "Sim". Aí ele disse: "Olha, eu vou te levar para esse culto". E eles nunca tinham estado em um culto protestante. E ele levou mesmo, levou ela. E se eu me lembro bem, tiveram um culto no sábado à noite, junto com o domingo e algo assim. E o lugar estava lotado e, de qualquer maneira, ela foi curada, se é que eu me lembro bem. E ninguém impôs as mãos sobre ela. Estavam cantando, adorando ao Senhor, como foi na situação com o homem de El Salvador também, cantando e a presença de Deus veio sobre ela. Ela se levantou e começou a correr. Saiu correndo naquele prédio ali, foi curada pelo poder de Deus. O filho dela foi chamado para pregar e Deus usou ele grandemente. Obrigado por nos acompanhar hoje. Eu senti a presença de Deus e creio que você sentiu também. Não perca o próximo programa. Obrigada por assistir o programa de hoje, um estudo na palavra. Assista os programas arquivados online no site sunlifetv.com.